Ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, graças ao Senhor, irmãos. Vamos ruminar a mensagem 1, semana 1, do alimento diário, as promessas de Deus, Senhor Jesus. E a semana 1, na segunda-feira, começou retomando a mensagem que foi dada antes, né? Fala aqui do plano de Deus para inserir o homem na comunhão com Deus. Então ele retoma as mensagens anteriores e fala, né, aqui no terceiro capítulo, terceiro parágrafo, um ambiente agradável em que vivia porque Deus resolveu criar o homem, um ser tão problemático. A resposta é simples, ele fez um plano para incluir o homem nessa esfera de prazer e comunhão, introduzindo-o para dentro de si. E para que esse relacionamento fosse possível, ele soprou algo divino no homem, formando um espírito dentro dele. Infelizmente, o homem desobedeceu e o pecado entrou na humanidade. Porém, nosso corpo físico vai se desfazer um dia e receberemos parte de Deus, um novo corpo celestial e cheio de glória. Então, o irmão trata desse ambiente. O Senhor que fez uma obra tão perfeita, como o homem pode ser tão problemático, né? Porque o homem, ele pecou e perdeu a presença de Deus e se tornou, era para o homem ser simples, assim como no Jardim do Éden, Deus aparecia e eles tinham comunhão, e Deus fez o homem para chamar ele para essa comunhão maravilhosa com ele, mas o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e passou a ser problemático. Senhor Jesus, na terça-feira, ele fala de uma lição importante que devemos aprender com Adão e Eva, né? Fala da primeira lição que devemos aprender, que a nossa suficiência vem de Deus. Não é de nós mesmos, de nossa capacidade, inteligência ou habilidade de fazer as coisas. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, em 2 Coríntios 3:5. Então, em nossa experiência, nós podemos testificar que nada provém de nós, né? A obra do Senhor, o Senhor como conduz, a nossa própria vida, quem conduz é o Senhor. Então ele fala da vida de Paulo, estamos falando de 2 Coríntios, e o apóstolo Paulo passou por muitas tribulações, né? Então ele fala aqui no próximo parágrafo, né? O Senhor muitas vezes coloca em situações como essa, né? Que Paulo falava aqui, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Então o Senhor nos coloca em situações para dependermos totalmente dele, né? E ele fala mais abaixo, porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, de que santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, mais especialmente para convosco. 2 Coríntios 1:12. Então ele fala da palavra santidade aqui, que representa simplicidade. Simplicidade na obra que Adão perdeu quando pecou, né? E nós também, a nossa experiência quando nós se justificamos dos nossos erros para com Deus. Ele fala que é comparado à folha de figueira de Adão, que ele tentou esconder a nudez, se escondeu de Deus, e era como se colocasse folha de figueira. Então a nossa autojustificação, quando nós falamos Deus é por causa disso, é por causa daquilo, estamos nos autojustificando. Devemos ser simples, irmãos, ser simples e ir diante de Deus, que o Senhor é justo para nos perdoar. E aí no final ele termina que essa dependência de Deus que nós temos será boa para a edificação do corpo de Cristo. Ele fala que até mesmo
na edificação, o princípio da dependência a Deus se aplica. O ministro da nova aliança deve edificar a igreja com Deus triuno, isso é, deve edificar com ouro, que representa o Pai, prata, que representa o Filho, e pedras preciosas, que representam o Espírito, e não com madeira, feno e palha, pois o próprio fogo revelará a obra de cada um. Em 1 Coríntios 3, de 12 a 13. Senhor Jesus, então devemos deixar Deus, se expressar por meio de nós, porque essa obra que o Senhor faz através de nós só permanece se for pelo Espírito. Senhor Jesus. Então, quarta-feira fala da preocupação com Paulo, A igreja em Coríntio era uma igreja cheia de problemas, Tinha problema de divisão, uns diziam que eram de Cefas, outros que eram de Paulo, outros que eram de Apolo. E apesar de todos esses problemas, ainda tinha outros mais sérios, e Paulo tratou com severidade, Ele fala aqui que então o apóstolo tomou a iniciativa de cuidar desse pessoalmente, sentenciando em seu espírito que o autor do ato foi um ato de pecado que tiveram, um ato que um dos irmãos lá da igreja praticou, com a própria madrasta. Então ele falou que fosse entregue a Satanás para a destruição da carne. Aí foi uma carta muito pesada, e ele enviou essa carta aos Coríntios. E depois que ele enviou essa carta, ele ficou preocupadíssimo com os irmãos, como os irmãos receberiam essa carta, o que ia causar essa palavra que ele mandou aos irmãos. Então ele fala: a demora de Tito em trazer notícias que ele esperava que Tito trouxesse tornou o apóstolo mais ansioso ainda. Então naquela época Paulo estava para trabalhar em Troade, onde uma porta ao evangelho fora aberta, em 2 Coríntios 12, 2, 12 e 13. Apesar disso, em seu espírito ele não teve tranquilidade de permanecer ali. Então tomou a decisão de atravessar o mar e partiu para a Macedônia à procura de Tito. Isso revela o nível de preocupação de Paulo em relação à sua carta poderia ter causado aos coríntios, mostrando seu grande amor pela igreja em Coríntio. E aí eles chegaram lá na Macedônia e não tiveram alívio nenhum, Pelo contrário, eles foram atribulados ainda, com lutas dentro, Paulo fala, temores por fora, e ele fala, mas não abatidos, Eles foram confortados, Eles foram confortados com a chegada de Tito. E não só, aí fala aqui, e não somente com a chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-se à vossa saudade, ao vosso pranto e ao vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então, Paulo ficou aliviado com a chegada de Tito, e que deu testemunho ali que o irmão se arrependeu do que tinha feito, e a igreja toda foi edificada, graças ao Senhor. Na quinta-feira, o irmão fala que é justamente o tema da mensagem, fala que o ministro sempre diz sim ou amém. Então, as promessas que o Senhor fez na Bíblia, que o Senhor coloca, é sempre sim e amém. O Senhor não é homem para dizer sim uma hora e não depois, Não, o Filho de Deus veio e cumpriu sua obra redentora, e Deus também, Deus hoje na vida de cada um de nós, Ele é o sim e o amém. Então, quantas são as promessas que tem na Bíblia? Ele fala, devemos perceber quantas são as promessas de Deus. Tantas tem o sim. Precisamos aprender uma coisa com o Filho: Ele nunca diz não. Deus, Ele não usa a palavra não, é sempre sim. E você? Qual a sua resposta quando você é convidado para pregar o Evangelho? Então Deus hoje te chama para fazer a obra dele. Qual a sua resposta? É sim e amém? Senhor Jesus, porque Deus não muda, irmãos? Fala que Deus é fiel e imutável. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. Hebreus 13, 8. Então Deus é o mesmo, e essa natureza de Deus está em nosso espírito. Deus quer
transformar. Então nós, aos poucos, vamos nos tornando mais parecidos com Deus e menos inconstante em nossa natureza. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então vamos para sexta-feira. Sexta-feira fala da unção, né? Unção. Ó, como bom e agradável é viver unidos, irmãos. É como óleo precioso que sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola e das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então ele fala sobre a unção do Senhor, que confirma, né? Que confirma o ungido de Deus. Aqui fala, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, 2 Coríntios 1, 21. Então essa unção que nós recebemos é o confirmado Senhor. O Senhor, quando nos sela, o selar do Espírito, significa que somos propriedade de Deus, né? Esse ambiente que fala aqui do Salmo 133, de 1 a 3, ali a obra de Deus é nesse sentido, né? Se você tem um ambiente agradável, tranquilo, o Senhor pode ordenar a sua bênção ali. Mas se nós estamos sem paz, é porque ali o Senhor não tem liberdade no meio de nós, né? Essa semana eu fui para Juquitiba com o irmão Melo, o Raimundo, o irmão Ulisses está lá com a Luzia em Juquitiba, e ali foi uma comunhão boa, agradável, né? Semelhante ao Salmo 133. Eu percebi ali, o Senhor pode ordenar a sua bênção e a vida para sempre. Então, o que nós precisamos preservar na vida da igreja, irmãos, é esse ambiente de paz, de amor, de moderação entre os irmãos, o cuidado mútuo, essa preocupação que o apóstolo tem, nós temos com as pessoas. Senhor Jesus. Então a unção, ela nos guia, né? Fala que é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O irmão fala que na região da Palestina, o irmão Pedro compartilhou esses dias, que não há as florestas para você ter a evaporização ali das águas, dos rios. Então, como se faz esse orvalho, né, que fica sobre as plantas ali? E como é regada a terra se não tem essa floresta? Ele fala que essa brisa vem do mar e esse orvalho fica sobre as rochas. Então à noite a temperatura cai e vem essa brisa do mar e molha as rochas e ela escorre para a terra e nasce a relva. E aí cresce os frutos. Então o Senhor rega essa terra riquíssima através desse processo, dessa brisa que vem do mar. E as rochas são fundamentais porque elas seguram essa umidade que depois vai escorrendo para o solo. Então esse refrigério que o Senhor nos dá em nossa alma se refere a esse ambiente gostoso que nós temos, né? E toda a igreja é abençoada. Essa unção que desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes é refrigério para nós, Senhor Jesus. E aí, terminando o sábado, fala sobre o invocar o nome do Senhor. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo o Espírito, né? Em Romanos fala. E esse invocar nos dá a presença do Senhor. Fala, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Então ele fala aqui que a unção é como o óleo da máquina. Então quando eu estou, Senhor Jesus, não há outro ruído estranho, né? É o óleo que move essa engrenagem. Senhor Jesus. Então nós devemos estar invocando. Nós tivemos o testemunho do irmão Dong, que invocava o nome do Senhor, e nós precisamos perseverar. Senhor Jesus. Esse invocar nos dá a presença de Deus, nos dá a certeza que estamos no Espírito,
Dizer, ó Senhor Jesus. Em Colossenses 3,15 fala: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecido. Ó Senhor Jesus. Então essa é a paz que nós sentimos. E o selar nos faz ser ser propriedade do Senhor. Quando o Senhor nos sela, nós somos propriedade. Fala aqui mais para baixo, no finalzinho. Quando o Senhor nos sela, nos tornamos sua propriedade, somos sua herança, ou seja, Ele nos ganhará para si, fomos criados para Ele e um dia Ele nos ganhará totalmente. Seremos inseridos para dentro do Deus maravilhoso. No entanto, o penhor nos mostra o outro lado. O penhor existe porque ele é a nossa herança e precisamos de uma garantia. Quem é o penhor? O Espírito que nós recebemos. Essa era a promessa feita a Abraão, que hoje chega a nós, que é o Espírito do Senhor. Senhor Jesus. E termina o domingo com a presença do Senhor, falando dessa presença maravilhosa, que ele fala que a presença de Cristo pode ser traduzida como a face de Cristo, né? Tem uma artista plástica que ela fazia uma exposição, colocava uma cadeira bem em frente dela no metrô de Nova York. As pessoas sentavam lá e olhavam no olho dela, assim, né? Olhavam, e ela ficava cabeça baixa, parecida com uma mulher árabe mesmo, com uma turba, né? E ela levantava a cabeça, as pessoas olhavam face a face com ela e choravam. Eles falavam que tinha uma comunicação ali, intuitiva, né? Mas é a face, quando nós olhamos assim, né? Nós percebemos a dor das pessoas, as dificuldades, as tristezas e as alegrias também que essa pessoa tem quando nós olhamos ela no olho. Estou tentando olhar aqui na câmera, né? Senhor Jesus. Então olhar a presença de Deus é a face de Deus. Então você olha para o Senhor aprova ou reprova. Você tem a unção dentro de você que aprova ou reprova as suas ações. Então fala aqui que essa região da expressão, o que a pessoa está sentindo como alegria, tristeza, dúvida, tristeza, é também o índice do pensamento, sentimentos íntimos. O que você sente é expresso em seus olhos. E o que o Paulo quis dizer com isso, que ele fez tudo aquilo olhando nos olhos de Cristo. Então tudo que nós fomos fazer é na presença de Deus, ao olhar de Deus, né? Eu até compartilhei com os irmãos em Juquitiba, que também quando em Lucas fala que quando Pedro nega o Senhor a terceira vez, o Senhor olha para ele nos olhos, né? E ele chora amargamente. Então devemos olhar sempre para o Senhor, mesmo em pecado ou em dor, mesmo que choremos amargamente, o olhar do Senhor é eterno e acolhedor, e o Senhor nunca nos abandonará. A palavra fala que Ele permanecerá com nós até o final dos séculos dos séculos. Então o Senhor está com você, está comigo, e eu creio que Ele há de findar essa obra. Ele nos deu o Espírito dele maravilhoso. E essa semana foi muito rica, graças ao Senhor. Espero que os irmãos compartilhem também desse alimento diário e estejam lendo. Que o Senhor abençoe a cada um de vós. Vamos perseverar invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém.